Meus irmãos, não precisava mais nem pregar, né? Que momento edificante, né? A gente já foi abençoado, não foi, irmãos? Em ouvir tanta coisa boa. Hoje vocês estão tão bonitos, né? O número está tão bom hoje. Muito feliz. Mas eu tenho uma coisa importante. Primeiro eu queria celebrar Deus por sua vida, pastor Benedito. Eu visitei Lagoa do Opá, eu fui pregar lá muito tempo atrás. E acho que uns 8, 10 anos, não sei, talvez mais que isso. Mas fui pregar no culto de missões. No tempo não pastoreava a igreja. E a filha do pastor Benedito é uma pessoa muito querida, muito amiga nossa. O Alencar, seu esposo, nós conhecemos há muito tempo. E fui ministrar. E quando cheguei lá para pregar, ele pastoreando, teve um momento do culto que ele disse assim, nós agora vamos ouvir o grupo de novo convertido cantando. Irmão, ficou de pé a metade da igreja. Aí quando ele sentou, eu fiquei passando o meu braço assim no dele, brincando com ele. Eu disse, rapaz, como é que a gente pega essa unção aí? Porque, meu irmão, a metade da igreja é de novo convertido. Aí veio à frente uns 40 irmãos para cantar. Aí eu digo, olha que bênção. É bênção demais, né? Eu celebro muito a Deus. Deus, irmão, só precisa de uma coisa: um coração sincero. Se Ele encontrar num homem e em uma mulher um coração sincero, Ele faz proezas para a glória do nome dEle. Eu tenho algo importante. Primeiro eu queria falar da minha esposa, Cíntia. Ela não está bem de saúde, passou o dia com uma virose. Ela desejou muito estar aqui, mas está com mal-estar. Cheguei em casa, estava com uma dor de cabeça muito grande. E ela abraça todas as irmãs da comunidade. Ela pediu para me trazer aí um chocolatezinho para adoçar a vida das irmãs, né? Mas desejou muito estar com vocês. Agora nós temos uma coisa importante. Eu queria que todos os homens ficassem de pé e as mulheres permaneçam sentadas. Como damas que são, nós agora vamos, talvez a salva de palma mais forte que você já apresentou na vida, porque tem pouco homem hoje, né, irmão? Então a gente tem que ser uma salva de palmas para todas essas mulheres. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Parabéns. Jardim de Deus. Essas mulheres são responsáveis pelo melhor momento do dia, o momento de voltar para casa, para se encontrar com a esposa, com as filhas, para aqueles que têm o privilégio de ter outras filhas. É o melhor momento do dia. Eu queria celebrar muito a Deus pela vida de todas as mulheres, parabenizá-los por esse dia tão especial. Eu acredito ser extremamente oportuno a gente pensar sobre as mulheres e estar refletindo sobre as mulheres, tão imprescindíveis e importantes. Quando Deus criou Adão, Deus estava acima, os animais estavam abaixo. Diz a Escritura que Ele buscou alguém compatível e não encontrou no reino animal. E então a Escritura diz que Ele faz recair um sono sobre Adão, e da sua costela Ele extrai a pérola mais incrível e mais perfeita, já criada pela mão do Excelente, a mulher. E a Escritura diz, para que esteja como que diante dele. Diga comigo, irmãs, diante dele. Então não é acima, nem é abaixo, é diante. Amém? Se é diante, camarada, significa dizer que você não está acima dela. Significa dizer que você vai cumprir a missão de Deus na sua vida ao lado dela. É esse o propósito e é esse o projeto de Deus para nós. Amém? Então queria parabenizar as irmãs. Tinha que fazer menção a esse momento. E domingo nós vamos ter uma mulher pregando aqui, em nome de Jesus. Pastor, quem vai ser? Venha domingo para o culto que você vai ver, né? Mas vai ser bênção, vai ser bênção. Queridos, nós vamos louvar a Deus com o hino. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ministrar a palavra e a gente vamos apresentar a oferta após a ministração. Nós vamos ter aquele louvor final e os irmãos recolhem uma oferta, dízimos e ofertas que nós vamos apresentar ao Senhor, E a gente faz isso com muita alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós,
Queridos, vamos nos colocar de pé. Nós já vamos à palavra de Deus. 8h em ponto. Temos um tempo precioso, maravilhoso, e temos muita coisa importante para conversar nesta noite. Chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Chegamos em Atos capítulo 20. Existem temas que você não escuta muito as pessoas falarem sobre. Hoje nós vamos falar sobre um tema que dificilmente você escuta alguém falar sobre, mas o Senhor Deus nos dirigiu a falar sobre este tema. Hoje nós vamos falar sobre tentação. Tentação. Atos capítulo de número 20, a partir do versículo 17, quem encontrou diga amém. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da cidade, os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Versículo 19, é aqui que está o tema em que nós vamos pensar. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Versículo 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pai bendito, lemos a tua palavra e ela é vida em nós. Pedimos-te que esta palavra possa fluir dos nossos lábios e afetar o coração das pessoas que aqui estão, porque tu falas conosco conforme a tua bondade. Assim temos percebido neste lugar. Ser conosco é o que pedimos-te em nome de Jesus. Podeis sentar, amados. Nós fizemos a leitura e estudamos em uma outra tradução, e enquanto estávamos lendo, nós estávamos querendo ler em outra tradução. O carro D ou é P? P, né? PML 5586 está obstruindo a saída de um outro veículo. PML 5586, por favor, se o irmão estiver na comunidade, que possa ir até ali, pois está obstruindo a saída de um veículo. Meus irmãos, nós chegamos a Atos capítulo de número 20. Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, e como tem sido boa, agradável a nossa jornada em Atos. Agora Paulo, 3 anos pastoreando a grande e cosmopolita igreja de Éfeso, porque era uma grande igreja em uma grande cidade, uma das igrejas mais importantes da antiguidade. Paulo então, depois de pastorear essa igreja, propõe no seu coração o desejo de retornar a Jerusalém. E quando ele propõe no seu coração o desejo de retornar a Jerusalém, ele vai retornando de Éfeso e passando por algumas cidades até chegar a uma cidade portuária.
E antes de embarcar, ele descobre que o navio precisa permanecer, ou a embarcação precisa permanecer ali por alguns dias, porque precisam fazer alguns ajustes na embarcação. Paulo então, temendo perder a festa em Jerusalém, não volta para Éfeso, mas ordena que alguém vá até Éfeso e busque, ele está na cidade de Mileto, e busque os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. E os líderes da igreja de Éfeso saem de Éfeso e vão até Mileto, para lá se despedirem do apóstolo Paulo. E Paulo, quando começa a trazer esta palavra de despedida, Paulo, o apóstolo, começa a orientar os presbíteros e dizer aos presbíteros: eu não sei o que me espera em Jerusalém. Eu me portei dignamente entre vós durante esses 3 anos, sofri tribulações e sofri tentações. Os judeus muito me tentaram durante o período que eu estive entre vós. E eu não sei o que me espera em Jerusalém. A única coisa que sei é que de cidade em cidade, profetas são levantados por Deus para me dizer que o que me espera em Jerusalém é prisões. Ora, Ágapo havia feito isso. Quando Paulo propõe descer para Jerusalém, ele toma o cinto de Paulo e ele então diz: Paulo será, o dono deste cinto será preso, será ligado em Jerusalém. E quando ele devolve o cinto a Paulo, Paulo diz: eu não estou pronto apenas para ser preso, eu não estou pronto apenas para sofrer, eu estou pronto para morrer se necessário for. De sorte que as pessoas vão se levantando e vão profetizando verdades, e as verdades eram as seguintes: se tu fores para Jerusalém, tu vais sofrer. Mas as profecias não desviaram Paulo do seu intento. E aí a gente já aprende um princípio importante: a profecia, ela existe para nos definir o que nós devemos fazer, mas a profecia não exige que nós façamos. Quando Deus usa alguém em profecia, é para que a gente ore, e orando nós possamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo recebe a profecia, ora e vai. E o que a Escritura vai nos ensinar é que o apóstolo Paulo desce para Jerusalém, e na próxima doutrina nós vamos falar sobre Paulo em Jerusalém. Mas hoje cabe-nos pensar sobre Paulo em Éfeso, e cabe-nos ser mais minucioso ainda e refletir sobre esta palavra de Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sofri tentações na cidade de Éfeso. A gente tem que pensar sobre isso, porque o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem mais importante do cristianismo antigo, responsável pela escrita de 13 cartas, está nos dizendo que enfrentou duras tentações. E por que esse Paulo precisou enfrentar tentações? Porque esse Paulo registra a sua história, e no registro da sua história ele fala sobre o lapidar de Deus também por meio das tentações. O que é a tentação? E por que um crente passa por tentações? Será que alguém pode passar por este mundo ileso, não enfrentando tentações? Não. O Cristo de Deus perfeito foi tentado. Eu queria começar dizendo para os irmãos que a tentação é aquele momento em que você sente um desejo enorme, avassalador, quase que um desejo que você não consegue controlar, quase incontrolável, de aceitar o mal e não o bem. É aquele momento em que você aprecia mais as trevas do que a luz. A tentação é aquele momento em que o pecado, ele se torna aparentemente interessante aos olhos, ainda mais interessante que a santidade. O que é ser tentado? Ser tentado é estar diante de um desejo que vai confrontar com a vontade de Deus na sua vida.
Pastor, ser tentado é pecado? Não. Por exemplo, alimentar-se é pecado? Comer é pecado, irmãos? Claro que não. O sexo é pecado? Ele só é pecado em 3 situações: quando é feito fora do casamento, antes do casamento ou quando não é praticado no casamento. Mas se ele é realizado no casamento, ele é um ato de adoração a Deus. Se ele é protegido e cercado pela instituição do casamento, ele é um ato de santidade que agrada e bendiz a Deus. Inclusive muito belo, extraordinário, uma criação extraordinária de Deus. E não há profanação no casamento. O que há é beleza, o que há é entrega, o que há é completude. Portanto, a comida passa a ser problema quando esse desejo substitui a honra a Deus. O sexo passa a ser problema quando esse desejo desconsidera aquilo que Deus aprova. Aí sim, eu sou vencido pela tentação. Mas tentado todos nós somos. E ninguém aqui deve orar para que Deus tire de você a tentação. Porque Deus não vai remover de nós a tentação. Nós vamos resistir o diabo, e em dados momentos da vida a tentação vai embora, mas ela volta. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar pedindo o seguinte: não nos deixe cair em tentação. A oração não foi não nos deixe ser tentados. A oração foi: sendo tentados, nos ajude, Senhor, porque nós precisamos da Tua misericórdia. O primeiro Adão foi tentado no jardim, sucumbiu. O segundo Adão foi tentado no deserto, triunfou. Olha que coisa extraordinária. O primeiro Adão foi tentado rodeado de muitas belezas. O segundo Adão foi tentado no deserto, inóspito e sem absolutamente nada. O primeiro cai, o segundo triunfa. O que nós precisamos aprender nesta noite é que a tentação existe, é que todo crente enfrenta dramas e muitos problemas. E hoje à noite nós temos pessoas nesta comunidade que estão enfrentando uma profunda tentação. Nós temos pessoas nessa comunidade que estão enfrentando dias de tentação. Pastor, isso é profético? Não, irmãos. Isso não é profético, isso é racional. Isso é racional apenas. Nós temos dias em que somos tentados. Sim ou não, irmãos? Temos. Mas eu quero trazer para a sua vida, para o seu coração, uma palavra de Deus nesta noite. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença. E o que mais? Aí a gente olha e diz assim: o segredo de Abraão é que ele conseguia ser perfeito. Não. O segredo de Abraão era a companhia dele. Olha que coisa linda. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença, porque se tu permaneceres na minha presença, tu serás perfeito. Mas o que te fará perfeito, Abraão, não são as tuas capacidades, mas sim a dependência da minha presença. O que te fará perfeito, Abraão, não é a tua possibilidade de muito consagrar-se. O que te fará perfeito é a permanência na minha presença. Seja constante na minha presença e você continuará sendo inteiro, íntegro, perfeito. A palavra perfeito na Escritura, ela tem o sentido de inteiro. O que é algo perfeito na Escritura? É algo que cumpre o seu propósito. Pastor, o senhor está dizendo que nós podemos ser perfeitos? Sim, Jesus disse que nós podemos ser perfeitos. Inclusive Ele nos aconselhou a sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Quer dizer que a gente pode ser impecável? Não, mas nós podemos ser perfeitos. Pastor, explique isso melhor. Vou explicar. Você tem na mão esquerda uma caneta Montblanc, que custa R$1.000. E você tem na outra mão uma caneta Bic. Custa quanto, irmão? R$1, é? A Montblanc é pintada de ouro. A Bic é toda mastigada. Tem gente que mastiga a tampa.
Tem gente que mastiga a caneta e fica aquele cano de fora, né? É muita fome, irmão. Você vai escrever, a Montblanc não funciona, a Bic funciona. A Bic é perfeita, a Montblanc não é perfeita. Porque a perfeição segundo Deus diz respeito ao propósito. Se você está aqui nessa noite com o propósito de aprender do Senhor, você está numa posição de perfeição. Eu vou para a igreja só para ver aquela irmã, se ela vai ter coragem de ir. Então você é uma Montblanc. Tem só capa e só estética. Mas tem crente que é igual Bic. Pode estar todo quebrado e todo machucado, mas está aqui com o propósito de bendizer e de adorar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a perfeição de Deus não é estética. A perfeição de Deus é a perfeição de propósito. Se você cumpre o seu propósito no reino de Deus, então você está agindo perfeitamente e de forma íntegra e inteira, cumprindo a vontade estabelecida de Deus na sua vida. Temos que pensar sobre isso. Inclusive a doutrina da santidade, a doutrina da perfeição é uma doutrina que pouco se prega. Nós um dia vamos trabalhar uma sequência, uma série de sermões sobre isso. Quem sabe no futuro próximo. Mas vamos agora caminhar um pouco sobre esse aspecto da tentação, e eu pediria que os irmãos abrissem a escritura no livro de Tiago, carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. A palavra diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. O que é que o escritor está nos ensinando? O escritor Tiago, o apóstolo Tiago, está nos ensinando que a tentação ela tem uma fonte, uma gênesis, uma origem. Nós somos muito tentados a colocar a responsabilidade da tentação no outro. Esse é um problema edêmico, lá do Éden. Você vai ver o Adão culpando a esposa culpando a serpente, ambos culpando a Deus, e você sempre transferindo a responsabilidade da queda a outro. Porém, Tiago vai nos ensinar que a tentação tem uma origem, e a origem da tentação, segundo a Escritura, segundo Tiago, somos nós. O diabo, ele é o tentador, mas não o originador da tentação. Nós não somos tentados porque essa tentação começa no diabo. Ele é o tentador, e a Escritura diz que ele é o tentador, mas ele é uma espécie de surfista que vai na onda. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Somos tentados pelos nossos próprios desejos, atraídos pelas nossas próprias vontades. Uma vez a concupiscência e a nossa interioridade desejando o pecado, a nossa concupiscência engravida, é o que Tiago está dizendo. E quando gesta, ela concebe, e quando ela concebe o pecado, e concebendo o pecado, ela gera morte. O problema começa em nós. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Diz a Escritura que o Cristo de Deus, em Mateus capítulo 4, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Como é que a gente consegue perceber isso? Que leitura a gente faz desse texto? Jesus foi levado
pelo Espírito Santo ao deserto com o objetivo de ser tentado. Por que Jesus precisou ir para o deserto para ser tentado? Mateus diz que ele foi conduzido para que a igreja nesta noite estivesse diante desta verdade, e para que a igreja nesta noite pudesse compreender que o próprio Deus nos permite enfrentar dramas e tentações, nos permite caminhar para desertos, lugares inóspitos, que nós não conhecemos muito bem, para que sejamos treinados, para que sejamos talhados, trabalhados, e para que a graça de Deus se manifeste poderosa nos nossos corações. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e quando ele chegou lá, o inimigo apresentou um arsenal de tentações. E nesse arsenal de tentações, ele apresenta muitas propostas. E não é isso que acontece conosco todos os dias. Nenhum cristão sai de casa com destino a qualquer lugar sem receber algum tipo de oferta. Às vezes no âmbito psicológico, às vezes no âmbito filosófico, às vezes no âmbito físico. Mas sempre que estamos caminhando, estamos recebendo propostas. E a primeira proposta do inimigo é apresentar a ele a tentação do imediatismo. O que é a tentação do imediatismo? Eu acho que é um dos elementos de tentação mais fortes e mais operantes no mundo contemporâneo. Porque é quando eu não quero que as coisas aconteçam lentamente. Porque é quando eu quero que as coisas aconteçam de forma pragmática. O que é essa palavra estranha? Eu quero as coisas que dão certo. Eu quero as coisas que apresentam resultados. Se o resultado é imediato e se o resultado é visível, então vamos continuar. Time que está ganhando, a gente não mexe. E aí não importa a essência. A gente vai fazendo, vai realizando e vai vendo as coisas acontecer. Mas muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo não é aprovado por Deus. Jesus passa 39 dias no deserto e o diabo não chega. No 40º dia o diabo aparece. Sabe quando? Quando Jesus sente fome. Olha para o mestre e diz assim: transforma essas pedras em pães. Você não pode continuar com essa fome. Resolve esse problema de imediato. Basta uma ordem tua, essas pedras transformar-se-ão em pães, e tu vai ter os teus problemas imediatos resolvidos. Quem nunca recebeu esse tipo de proposta? Resolve logo. Você não precisa ir pelo caminho. Você pode pegar um atalho. Pegando o atalho, você soluciona logo esse problema. Você sana logo esse drama. Você sai dessa crise. Dá um jeitinho. Ninguém vai ver. Depois você pede perdão. Depois você dá um jeito. E aí o diabo vai ofertando propostas e propostas e propostas. Só que nós não percebemos que o diabo é astuto. Jesus estava ensinando aos judeus e ele disse: vocês são maus. E mesmo sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos.
Qual de vós que se um filho pedir pão, você dará pedra? Nenhum de vós. Vocês são maus, mas se um filho pedir pão, vocês dão pão. Agora, Jesus está com fome, e veja a maldade do diabo. Ele não leva pão. Jesus está olhando para os homens e dizendo: sendo mal, vocês dão pão. O diabo, ele é astuto e perverso. Ele faz você pensar que ele tem o alimento para a sua vida. O diabo é astuto e perverso. A partir da tentação, ele faz você vislumbrar com a ideia de que ele tem a solução para a sua fome. Só que se a gente ler o texto com detalhe, a gente vai ver que ele se aproxima de Jesus com pedras nas mãos. E quem está com fome não come pedra. Quem está com fome come pão. Portanto, aprenda a partir de hoje, e de uma vez por todas, que o diabo não tem o que você precisa. Aquela mulher que está se aproximando da sua vida é pedra. Vai te fazer tropeçar e vai destruir a tua casa. Aquele negócio que está diante dos teus olhos e aparentemente interessante é pedra. Vai te fazer sucumbir e não vai produzir paz no teu coração. Há uma palavra do Espírito de Deus para a nossa vida nessa noite. Nós não precisamos de pedras que o diabo traz nas mãos. Nós já recebemos o pão que desceu do céu. Nós já fomos alimentados pela palavra viva de Deus. Nós já temos o maná de Deus nas nossas vidas. Glórias sejam dadas ao Senhor para sempre. A solução pode ser imediata, mas não é definitiva. A solução definitiva é: anda na minha presença, continua na minha presença, continua na minha presença, continua dependendo da minha presença. Transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus diz: não, eu não vim transformar pedra em pão. Eu vim transformar coração de pedra em coração de carne. Quem já teve o coração transformado? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Nossa alma, nosso coração e a nossa vida já foi transformada. Já foi transformada. Fica aqui, Paulo, em Éfeso, que você tem casa, comida, que você tem uma igreja que te ama. Fica aqui, Paulo. Aí Paulo diz: não vou ficar aqui, porque eu ando com Deus. E na minha jornada com Deus eu entendo que Deus está me enviando para Jerusalém. Mas se você ficar aqui, você não vai ter problema futuro. Eu não me importo. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa guardar o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Não contente. A Escritura diz que o tentador leva Jesus até o pináculo do templo. E aí vem a segunda tentação que afeta as nossas vidas. A tentação da autoglorificação. Jesus no alto do pináculo, aí o diabo diz assim: está escrito a teu respeito. Olha que interessante, né? O diabo fez uma exegese do Salmo 91
e constatou que o Salmo 91 é messiânico, se aplica a Jesus. E a exegese dele está correta. Então quando você chegar na casa do irmão enfermo, você vai ler o Salmo 91. Praga alguma chegará à tua tenda. Você pode ler de um lado para o outro e vai chegar a praga na tenda do irmão, porque não se aplica a nós. Nós temos ou não, irmãos, enfermidade? Nós temos ou não dramas? Aquele salmo se aplica a Cristo Jesus. Os escritores veterotestamentários já sabiam disso. O diabo entende de Bíblia, viu, irmão? Tem que pensar nisso. Porque tem muita gente usando a Bíblia como massa de modelar, pensando que está pregando o Evangelho de Deus e está pregando o engodo de Satanás. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas ele faz a exegese correta, ele diz assim: está escrito a teu respeito, porque o Salmo 91 é um salmo messiânico. Diz respeito a Cristo, assim como o Salmo 22 diz respeito a Cristo. Assim como Isaías 53 diz respeito a Cristo. Então, assim como Isaías 61 diz respeito a Cristo. São textos que dizem respeito ao Messias. O Senhor Deus dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Se tu saltar, Jesus, virão anjos para te colher, para te coletar, e tu não vai sofrer dano algum. Autoglorificação, né? Jesus, bajulação é o veneno mais terrível que existe. Mussolini perguntou para um químico: qual é o veneno mais perigoso que existe? Que eu estou querendo criar uma bomba com gás mais letal que existe. E aí o químico francês disse assim: a bajulação. E é mesmo. Irmão. É por isso que Livingstone conta que um dia ele pregou um sermão e quando ele terminou, um irmão chegou e disse: meu irmão, ô mensagem. Aí Livingstone olhou para ele e disse: o diabo já tinha dito isso no outro ouvido. Porque a bajulação faz com que a pessoa pense que é alguma coisa. E ninguém está numa posição de maior risco do que quando ela pensa que tem capacidades próprias. Ô Paulo, tu serás apóstolo dos gentios, ô bênção. Tu serás escritor de cartas, ô maravilha. Tu disputarás com os grandes filósofos, ô maravilha. Você vai usar essa formação que você tem para a minha glória, que bênção. Tem mais alguma coisa? Tem. Um espinho na carne que vai te atribular a vida toda. O senhor é o quê? Um espinho na carne? Sim. Senhor, mas eu não aguento esse espinho na carne. Os irmãos ficam inventando assim mil coisas, né? Tem irmão que chega e diz... O irmão já teve um irmão que disse que era porque Paulo era feio. E como ele transitava no mundo greco-romano, os homens tudo bonito, isso é conversa. Paulo era feio. Você já pensou? Paulo era baixinho e tinha cabeça muito grande. Não era cearense, Paulo, irmão. A gente do Ceará é que tem a cabeça maior, né? Só inventa cada coisa. É os olhos. Paulo tinha problema de cegueira. Paulo tinha dor de cabeça. Paulo, gente, pastor, eu queria saber o que era o espinho na carne. Deixa eu dizer para os irmãos, eu não tenho o mínimo interesse de saber qual era o espinho na carne de Paulo. Eu só sei que ele tinha um, porque eu também tenho. E eu não estou interessado em saber qual é o de Paulo, não. Estou interessado em saber qual é o meu, porque o diabo já sabe. E se eu não souber, eu não serei vigilante. Mas isso é indispensável na minha vida e na sua vida. Aí Paulo foi a segunda vez na presença de Deus e disse: daquela vez eu pedi, o Senhor não tirou. Dessa vez eu te peço de novo, tira, Senhor. Aí Deus disse assim: ô Paulo, não vai dar para tirar. Por quê? Porque Paulo, se eu tirar, eu te dei tantas revelações gloriosas. Paulo, tu visitou o terceiro céu, Paulo. Se eu tirar, Paulo, tu vai pensar que tu é Deus. Eu tenho que te manter humano, com a cabeça no lugar e com os pés no chão.
Aí ele vai a terceira vez na presença de Deus e diz: "Oh Deus, eu queria só fazer um pedido. Diga, Paulo. Tira." Com Moisés, Deus disse assim: "Não me venha com essa conversa." Pediu para entrar 3 vezes na terra, e na terceira vez Deus disse: "Moisés, você não me venha mais com essa conversa." Quando Paulo pergunta a terceira vez: "Tira", sabe o que é que Deus diz? Tá, Paulo, eu vou aliviar o espinho na carne, mas eu vou mandar um demônio para ficar te esbofeteando. Você ficar zonzo. "Senhor, o que é que eu faço?" "Nada, Paulo. É só isso que eu quero, que você não faça nada. Eu quero que você saiba que quem faz sou eu. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fragilidade, Paulo. Se tu estás fraco, eu sou teu Deus. Se tu estás afligido, eu sou o teu Senhor. Se tu estás em angústia, eu sou o teu Redentor. Se tu estás desamparado, eu sou o teu providente. Se tu estás em sofrimento, eu te ajudo, glória a Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente, Paulo, na tua fraqueza. Na tua fraqueza. E aí o diabo usa a mesma estratégia com o mestre. Tu é filho de Deus. Ora, se tu é filho de Deus, tu podes saltar do pináculo. Salta do pináculo, Jesus. Aí Jesus diz assim, ó: uma das maiores lições da Bíblia. Jesus está ensinando para a igreja: não é porque eu sou filho de Deus que eu tenho que viver de forma irresponsável. Eu não posso acreditar o fato de ser filho de Deus para não cumprir responsabilidades com as leis físicas. Jesus não poderia pular. Por que ele não poderia pular? Porque era homem, plenamente humano e plenamente divino. E como ele não tinha asa para voar, ele preferiu ficar no pináculo. O que é que Jesus está dizendo? Não é porque eu sou filho de Deus que eu não deva honrar as leis. Eu tenho responsabilidades e tenho que cumprir as leis. Amém, irmãos? A gente precisa aprender sobre essas questões. E é exatamente no culto de doutrina que a gente precisa aprender sobre as nossas responsabilidades. Porque, irmãos, nós temos vivenciado experiências com um evangelho tão estranho. Ontem à noite eu ia para casa e eu lembrei-me disso agora. Tem umas histórias, irmão, que é só a graça de Deus. E a Cíntia ligou e disse: filho, passa na padaria e traz um pão de queijo que a Milena está pedindo desde tarde. E aí eu parei numa padaria próxima lá de casa para comprar esse pão de queijo. E aí escolhi, e enquanto eu estava escolhendo o lanche, por volta de 18, 19 horas, tinha uma jovem sentada com a mãe do lado, na padaria, e a mulher que estava atendendo, a jovem da padaria que estava atendendo, conversava com ela. E aí dizia assim: sim, você casou. Soube que você casou? Ela: ah, casei na presença do Senhor. E não tinha como não ouvir, porque ela estava falando exatamente para todo mundo ouvir. Você conhece gente assim, não conhece? Você lembrou de alguém, não foi? Pois é, ela estava falando propositalmente para todo mundo ouvir. E aí ela disse assim: casei, eu voltei para a igreja e o meu pastor me orientou. E aí a mulher não tinha noção do que era pastor, do que era evangelho. Ela ficou assim, meio estranha com a conversa. E aí meu pastor disse que eu não podia demorar muito tempo, que eu tinha que casar logo. E aí eu casei logo. E ela ficou falando sobre essas questões que não dizem respeito ao evangelho. E aí a mulher disse assim: e tu é evangélica? Aí ela disse: sou. Aí quer dizer que tu é crente? Crente não, porque crente até o diabo é. Eu sou evangélica. Aí já fiquei preocupado. Eu disse: o que é que vai sair agora? Aí ela disse: mas tu é evangélica há muito tempo? Ela disse: mulher, eu já nasci saltando.
Aí eu fiquei curioso, irmão. Quero saber o que é que vem agora. Aí disse, por que saltando? Porque minha mãe é da Assembleia de Deus, é do mistério. Aí a mulher, saltando? Mistério? O que é saltando e o que é mistério? Do fogo, mulher. Fogo? E a mulher ficou sem entender o que era saltando, irmão João Paulo. Mistério e fogo. E eu disse, o que é isso? E ela falando bem alto para dar a todos os outros o privilégio de ouvir o evangelho que ela estava pregando. De ouvir o evangelho. E aí quando a história continuou e a conversa continuou, eu vi que a situação ia ficar tão complicada, que deu vontade de deixar o troco. É porque eu ia precisar do troco, mas deu vontade de deixar o troco e sair correndo. Mas que evangelho é esse, irmãos? Que você se aproxima das pessoas e você fala das experiências místicas, e você não diz, olha, eu agora sou crente em Jesus. E sempre que eu penso em fazer uma coisa que desagrada a Deus, eu entendo que Ele é onipresente e está em todos os lugares. O que é que mudou quando você aceitou Jesus? É que se eu estiver num quarto trancado, eu não estou mais só. Eu estou acompanhado e acompanhada. Isso mudou na minha vida, porque agora eu presto contas com Deus que está em todos os lugares. E eu estou vivendo para a glória dEle, buscando acertar todos os dias. E aí o que é que você encontra hoje? Esse tipo estranho de evangelho. Pula daí, Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando assim para os ombros, irmão. Jesus olhando para os ombros e dizendo, não vou pular. Eu não tenho asa. Não vou pular. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Diz assim para ele, é melhor andar com Deus. Diz aí para ele. Do que voar com o diabo. Irmão. Voar com o diabo é alcançar as coisas de forma rápida. Andar com Deus é uma jornada longa. Você pode atingir o status de gerente, coordenador, supervisor, voando com o diabo, criando situações, criando histórias, maculando o seu próprio caráter. Você pode crescer no trabalho, você pode crescer na igreja, em qualquer ambiente, mas Deus te convida para andar com Ele. Talvez demore 15 anos para Deus colocar você no lugar que você pensa, mas depois de 15 anos, você não será apenas um coordenador, um tenente. Você não será apenas um sargento, um diácono, um presbítero. Você será alguém que chegou no lugar, mas tem uma jornada de experiência para compartilhar. O que você se tornou? Aí você diz assim, o que importa não é o que eu me tornei. Porque o que importa não é o lugar onde eu chego, o que importa é a forma como eu ando. E eu continuo andando com Deus e caminhando com Deus. Demora, mas é melhor gastar suor, sangue e lágrima, e depois de mais de 50 anos assumir o microfone e dizer assim, eu fui provado, tive que fazer uma cirurgia nos olhos, tive que enfrentar o drama de enterrar a minha querida esposa, enfrentei o drama do lar, mas o Senhor me guardou. O Senhor me guardou, glória a Jesus. Quando eu olho para o pastor Benedito, eu peço a Deus para me conceder o privilégio de concluir a minha carreira dessa forma. Porque o interessante não é a partida, o interessante não são os primeiros passos, o interessante é chegar lá. E chegando lá,
você poder contar histórias, você poder falar da jornada, e você poder dizer: eu andei na presença de Deus. E sabe de uma coisa importante? O diabo fez a oferta e Jesus disse não. Talvez você pense que essa palavra é uma palavra singela e simples demais, mas não é. O que Jesus está nos ensinando do alto do pináculo é o que está em toda a Escritura Sagrada. E o que é que está em toda a Escritura Sagrada? É que agora, uma vez revestidos pela graça de Deus, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do mal. Então, se o diabo diz pula, você pode dizer: eu não pulo, porque eu não sou mais escravo dos vícios, eu não sou mais escravo da prostituição, eu não sou mais escravo da mentira, eu agora sou livre. O Evangelho libertou, quebrou as minhas amarras. Você sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos fugindo da simplicidade do Evangelho. A gente começa a relativizar a verdade bíblica, e aí a pessoa prega uma coisa, e a Escritura diz assim: sede santos como santo eu sou. E aí alguém diz assim: bem, isso aí é um termo grego. Na verdade, Deus não quis dizer isso. Deus não quis dizer isso, irmão. A Escritura é clara. A Escritura diz que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Se você cedeu, irmão ou irmão, se eu ceder, eu fiz isso porque alimentei a minha própria concupiscência. Mas Deus tem graça para livrar a minha alma, e tem graça para livrar a tua vida do pecado, porque não somos mais escravos do pecado. O que opera em nós já não é a lei da morte, o que opera em nós já não é a lei da circuncisão, o que opera em nós é o Espírito do Cristo, que nos dá liberdade e graça para dizer não. Para olhar para a tentação e dizer: o fruto pode ser belo e a proposta pode ser interessante, mas eu já comi o pão da vida, e o pão da vida saciou a minha sede e matou a minha fome. Pastor, e como é que eu faço para perseverar? Como é que eu faço para vencer a tentação? Simples. Anda na presença de Deus. A Escritura é simples, irmão. Você não tem nenhum tipo de evento extraordinário. Você não precisa de nenhuma ação fora do normal. É porque eu preciso jejuar tantos dias, eu preciso ler a Bíblia de forma distinta, eu preciso aprender os originais. Não, anda na presença de Deus. Leia a Escritura com amor, e aquilo que Deus comunicar ao teu coração, vive com todas as forças da tua vida, e o teu Deus te dará livramento e graça. Se a Escritura diz que branco é branco, branco é branco e pronto. Se a Escritura diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, Deus está dizendo: eu vos darei poder para viver em santidade. E quem deseja ver a Deus, procura acertar, irmãos. Quem deseja ver a Deus não desiste. Pastor, essa palavra não me trouxe edificação, mas tristeza. Eu vou sair daqui hoje em crise. Glória a Deus. A Escritura diz que a tristeza, segundo Deus, opera em glória. E você pode pensar que não está sendo edificado porque não está feliz, mas até essa angústia que você está sentindo na alma agora é resultado de um processo de santificação.
Pastor, nós estamos em um processo? Sim, estamos. Quando você aceitou Jesus, você foi regenerado. A regeneração é a santificação iniciada, e a glorificação é a santificação finalizada. Você está em trânsito. Você precisa depender diária e constantemente do Espírito Santo de Deus. E o que eu tenho que fazer? Porque eu já sucumbi tantas vezes, já falhei tantas vezes, já caí tantas vezes. O 40º dia vai chegar, irmãos. E sabe o que acontece? O diabo diz assim, ó: transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: não vou transformar a pedra em pão. Atira-te daí, para que os anjos de Deus possam te segurar. E aí Jesus diz: não, eu vou ter a eternidade todinha para estar com a minha igreja na glória. Eu não vou saltar de alto do pináculo, porque um dia eu vou rasgar os céus, de leste a oeste, norte a sul, e eu vou convidar a minha noiva, a minha igreja, e de um salto, a minha igreja vai subir ao meu encontro. Está vendo essas glórias e esses reinos? Tudo isso será teu se prostrado me adorares. Aí Jesus olha para ele e diz: é isso mesmo? Quer dizer que se eu te adorar, tu vai me dar esses reinos? Pois no meu reino é diferente. No reino do diabo, primeiro você adora para depois receber. No reino de Deus, primeiro você recebe para depois vir aqui e adorar. No reino do diabo, você recebe aquilo que a traça corrói, e o ladrão pode minar, e o ferrugem pode corroer. No reino de Deus, você recebe aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, mas é o que Deus tem preparado para você. Bendito seja o nome de Jesus. No reino do diabo, o diabo te oferta aquilo que não é dele, porque ele é usurpador. Deus não te dá aquilo que é dele, porque Deus não nos dá coisas. O diabo oferece reinos, Deus oferta Ele próprio. Deus oferta Ele próprio. Vocês serão moradas. Hoje Ele disse aos discípulos: eu estou entre vós. Mas nessa noite o Senhor Espírito Santo está dizendo: eu não estou entre vós, eu estou em vós. Em vós. A presença de Deus é o teu maior tesouro, meu irmão. A presença de Deus é o teu maior tesouro, minha irmã. E não importa se você sucumbiu, hoje é noite de Deus transformar deserto em banquete. Hoje Deus vai mudar o quadro da nossa história. Chamaiou, vai ocluir, revramus, ipterraria. Deus serve banquetes no deserto. Continue esperando, continue acreditando, continue confiando. Deus serve banquetes no deserto. Existem pessoas que estão sendo servidas por anjos de Deus nessa noite. Existem pessoas que estão sendo restauradas pela palavra do Senhor nessa noite. A tentação de desistir não vai atingir a sua vida. Eu tive a oportunidade de estudar durante 1 ano e 6 meses sobre Auschwitz, Segunda Guerra Mundial. Eu estudei a vida de um psicólogo que passou pelos campos de concentração. E ele conta as histórias atrozes. E ele conta que ele chegou a 22 quilos. Tanta fome, tanto sofrimento. E ele diz que pela manhã as pessoas adoeciam de tuberculose, as pessoas adoeciam de todas as doenças possíveis, mas tinha uma doença que todo mundo temia. E eles apelidaram essa doença. Em Theresienstadt, Dachau e Auschwitz, os 3 campos de concentração,
em que eles jogavam as pessoas nas câmaras de gás. O nome da doença era desistite. Tem hepatite, né? Eles criaram essa doença, desistite. Você sabe o que é desistite? É quando a pessoa, pela manhã, não saía para trabalhar. Ela sabia que ali um nazista entraria e mataria ela. Ela estava com saúde física, mas ela sofria uma pressão psicológica tão extrema, que naquele dia ela desistia. E quando ela desistia, ela vinha e era enviada à câmara. E ele disse que durante a noite ele ficava olhando quem estava doente de desistite, e se aproximava da cama das pessoas e trazia uma palavra de ânimo para as pessoas. E ele disse que um dia ele se aproximou de um rapaz. Ele disse: eu sempre amei a Deus, eu sou judeu, sempre amei a Deus. E por que que Deus permitiu que nós viéssemos parar nessas câmaras de gás, em Auschwitz, com tanto sofrimento, com tanta dor? Resposta de Viktor Emil Frankl: o homem é malvado a ponto de construir câmaras de gás para matar crianças, mas o homem é sagrado a ponto de entrar na câmara de gás dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou dizendo: Shalom Adonai, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Auschwitz, a câmara de gás, não afetava a vida de quem tinha fé. E ele desenvolveu uma teoria: que se o homem tem o supremo sentido, Deus, ele suporta qualquer prova nessa vida. Você é bem-aventurado, meu irmão. Você é bem-aventurado, minha irmã, porque você não conhece sobre Deus, porque você não leu sobre Deus, porque você não tem um entendimento razoável sobre Deus. Você é templo e morada do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Com essa verdade nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar a Deus um hino. Nós vamos cantar ao Senhor um hino. E eu queria concluir esse sermão. Quem foi abençoado hoje, diga graças a Deus. Eu queria concluir esse hino. Eu queria que você olhasse para cá, por favor. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. A escritura diz assim: conselho para a igreja: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Primeiro, purifiquemo-nos de toda a imundícia. Está em nós a purificação. Deus deseja cooperar conosco com a sua graça, mas está em nós escolher viver de forma pura. E aí ele conclui dizendo: aperfeiçoando a santificação. Deus é santo, mas Ele deseja cooperar conosco para que a nossa santificação seja aperfeiçoada. Eu queria pedir os obreiros para recolher dízimos e ofertas. Nós vamos cantar ao Senhor. E os irmãos podem celebrar, podem cantar.